trabalho de sociologia sobre a religião Wicca. Esse trabalho será apresentado por Mariana Lopes, Gleice Seviliano, Nayara Vergueiro, Beatriz Ragazzoni e Eduarda Maria de Souza. Aqui vamos apresentar os seguintes tópicos: narrativa sagrada, ritos, espaço sagrado, dogmas, objetos e símbolos sagrados e vida após a morte. Origem. Alguns alegam a origem da religião no período neolítico, na civilização celta. Contudo, foi no século XX que a religião se tornou popular, com a ajuda do antropólogo britânico George Gardner. Gardner teve contato com a maçonaria e gostava de ler sobre rituais antigos celtas e pagãos, que eram praticados na Grã-Bretanha. Dessa maneira, ele renovou seu conhecimento e apelidou essa prática de Wicca. A origem da palavra vem de witchery, uma combinação das palavras em inglês witch e wise, que significa bruxa e sabedoria, sensato. O antropólogo dizia que o objetivo dessa pesquisa era desassociar a bruxaria de toda a sua má reputação, dada graças à Igreja Católica, realçando os valores positivos e acabando com o mistério de seus rituais e suas crenças. Crença. A religião Wicca acredita na existência de dois deuses: Cernunnos, o deus dos chifres, e Deusa Mãe. Eles são responsáveis por manter o equilíbrio do universo. Deusa Mãe, aquela que sempre existiu, representada pela lua, tem a prática da cura e do cuidado. Sua adoração inclui a exaltação da fertilidade. Pode encarnar as 3 condições da vida: virgindade, inocência, mãe, plenitude e anciã, sabedoria. Cernunnos é o esposo da Deusa Mãe. Assim como as plantas e estações do ano, ele morre e renasce, como a própria vida. Foi confundido pelos cristãos como o diabo. É associado à virilidade e à masculinidade. Os rituais da Wicca seguem as fases da lua, os solstícios e os equinócios. Há vários rituais que podem ser praticados em grupos grandes, pequenos ou mesmo sozinhos. O importante é que o ambiente esteja limpo, purificado com ervas e que o altar esteja arrumado. As pessoas envolvidas devem saber de antemão qual será sua função dentro do ritual, para que não haja dispersão de energia física ou espiritual. Igualmente devem ser invocados os elementos e as deidades ao fazer o círculo. Ao terminar o círculo é rompido, e pouco a pouco os participantes voltam ao presente. Pode-se servir algum alimento ou bebida para ajudar a relaxar neste momento. Convém registrar as experiências sentidas no Livro das Sombras, uma espécie de diário dos praticantes das religiões pagãs. Wicchery é o ritual de batismo, mas não compromete a criança com a religião Wicca, coisa que ela decide quando for maior de idade. Na cerimônia, os deuses são invocados para transmitir à criança beleza, saúde e proteção. Além disso, ela é apresentada aos convidados e membros do coven, que lhes promete amor e carinho. Também é comum que ela ganhe 2 padrinhos, que a auxiliarão em diversos momentos de sua vida. A unção acontece nos primeiros dias do nascimento da criança. Ela é ungida com óleos sagrados e dons mágicos lhe são dados como presente. Espaço sagrado. Para um bruxo, o altar é um espaço sagrado muito importante, pois é nesse local que eles realizam a maioria dos seus rituais e feitiços. Trata-se de um centro espiritual na casa, um espaço para meditar, refletir, acender velas e incensos, dispor objetos que são especiais para o bruxo referentes aos deuses. Além da representação dos elementos, há a representação das divindades no altar. Na Wicca, o lado esquerdo representa as energias femininas, enquanto que o lado direito representa as energias masculinas. Alguns elementos que um altar pode possuir são incensos, velas, o caldeirão e um pentagrama. No altar, esses objetos devem ficar em lugares específicos, e também irão representar coisas específicas. A Wicca tem como intuito nos religiar com as forças da criação, com o Deus e com a deusa da fertilidade, criadores de tudo, com o espírito e essência da natureza que envolve todos os ciclos. Essa religião entende as forças criadoras do universo como sendo polares, opostas complementares que mantêm tudo o que existe, observando a natureza mais atentamente.
Para que a vida exista, é preciso de forças opostas que se complementam e a partir dessa oposição gera uma vida nova. É uma religião que trabalha com a magia que, diferente dos estereotipos, é compreendida como pensamento, vontade e direcionamento, ou seja, o ato mágico de fazer os desejos se tornarem realidade. Os 4 elementos também são importantes na Wicca. Eles são vistos como uma manifestação da vida e da divindade. Portanto, as forças elementais, terra, fogo, água e ar, fazem parte da criação e composição do todo. É iniciática que visa liberdade em ciência trabalhista, o que quer dizer que não existe regras ou algo que diga como se deve viver ou o que se deve fazer com a sua própria vida. Cada grupo tem sua maneira de trabalhar, sendo fechados ou abertos a novos integrantes. A Wicca não possui muitos dogmas, mas existem 2 muito importantes que unem todos os grupos. O primeiro é o dogma da arte, que diz: faça o que desejar sem ninguém a prejudicar. O outro dogma é a lei de 3 vezes, que diz tudo o que nós fazemos, seja bem ou ruim, volta para nós triplicado. Há vários instrumentos ritualísticos que tradicionalmente pertenciam a religiões das quais a Wicca se originou. Cogita-se que, ao longo do tempo, os verdadeiros instrumentos se perderam, pois com a caça às bruxas no período medieval, diversos bruxos começaram a utilizar objetos comumente domésticos nos seus rituais, em uma tentativa de camuflagem. Dentre os objetos usados em rituais wiccanos estão o altar, que representa a união entre a deusa e o deus, o buril, um instrumento usado para gravar símbolos, runas, etc., em outros objetos mágicos, 2 punhais, um punhal de cabo preto, também chamado de atame, e corte duplo. Ele representa a força vital e o elemento ar. Tem por tradição sua lâmina engravada com símbolos mágicos ou astrológicos. É usado para rituais de exorcização do mal, controle de espíritos e redirecionamento de energias. Já o punhal de cabo branco é usado para pegar ervas e varetas, para esculpir culturas ou símbolos em velas e talismãs. A espada cerimonial, que representa o elemento fogo e a força do bruxo, pode ser usada no lugar dos punhais para os mesmos fins. Alguns wiccanos não a usam para não serem confundidos com magos. Em último caso, os punhais e a espada podem ser substituídos pelo dedo indicador para desenhar símbolos. O caldeirão é geralmente de ferro e possui 3 pés, representando a deusa tríplice. É onde se fazem as poções. Ele carrega muitas simbologias, como os 4 elementos, ou seja, o fogo que a aquece, a água das poções, o vapor do ar e os ingredientes da terra. Além disso, o caldeirão representa o útero da grande mãe e a colher de pau usada no processo seria o órgão sexual do deus cornífero. É preferível que o caldeirão seja de ferro, pois acredita-se que outros materiais podem ser inefetivos. O cálice wiccano representa o elemento ar e é usado como recipiente de água ou vinho. Também representa o útero da deusa mãe. Os cristais são utilizados para cura e filtração de energia. Apesar de ser crença popular acreditar que há diferença de acordo com as cores, para os wiccanos somente a origem importa, já que eles repudiam a destruição da natureza. As ervas, representando o elemento terra e suas divindades, são utilizadas como remédios naturais ou como fonte de energia para rituais. O livro das sombras é usado para registrar rituais, receitas, sonhos, feitiços, entre outros. Ele não é comprado já com inscrições. É escrito pelo próprio bruxo assim que começa a aprender sobre magia. Porém, pode ser passado aos seus descendentes após sua morte. O sino representa o útero da grande mãe. Pode ser usado em ritos conhecidos como sabás, para invocar espíritos ou um deus em específico, para pessoas em transe ou meditação, e em funerais de bruxos, para abençoar sua alma no seu caminho ao reino dos mortos. Os tarôs são popularmente conhecidos como um instrumento divinatório, ou seja, usado para analisar o passado, presente e o futuro. Mas também há outros métodos e instrumentos divinatórios, como leitura de mãos, de borras de café, de folhas de chá, etc. Entre outros objetos não citados estão o cajado, o incensário, o manto, o prato de sal, o tambor, a vassoura, as velas, a bola de cristal, o pêndulo, a varinha, a tiara e o par de chifres do deus cornífero. Em sua maioria, os símbolos da Wicca são utilizados em rituais mágicos, e sua origem se dá em outras religiões e culturas. Não surpreendentemente, já que ela é uma corrente do paganismo, uma filosofia frequente em muitas culturas durante o período neolítico.
quando acredita-se que surgiram as primeiras filosofias da Wicca. Os principais símbolos e simbologias wiccanos são os 4 elementos, água, fogo, terra e ar. O pentagrama, como há várias outras religiões e subculturas, tem forte simbologia com relação ao número 5. Na Wicca, não possui significado em si, porém, quando inserido em um círculo, é chamado de pentáculo. Seu significado simbólico denota a representação dos 4 elementos em sua harmonia com o espírito, chamado também de éter ou akasha. É usado em rituais e objetos mágicos com o objetivo de proteção, por isso é bastante utilizado em formas de amuleto. A lua tripla, triluna, representa a deusa tríplice, da qual possui faces divididas em donzela, mãe e anciã, remetendo às fases da lua crescente, cheia e minguante. Elas são associadas ao ciclo da vida, ou seja, nascimento, maturação e sabedoria, respectivamente. É usado para invocar bênçãos da deusa. Algumas sacerdotisas usam uma tiara com este símbolo posicionado na testa, o que permitiria que o poder feminino da deusa ingresse nelas. A cruz ansata, cruz egípcia Ankh, era um hieróglifo egípcio que simboliza a fertilidade. Em um formato oval, há 2 linhas que se conectam, representando a união do feminino e do masculino. Na época do Egito Antigo, nobres e faraós a utilizavam para obter proteção. A Wicca preservou boa parte do seu significado, a usando também como amuleto. Wiccanos a consideram um símbolo de imortalidade, reencarnação, fertilidade, proteção e saúde. Na Wicca, não existe uma crença compartilhada quando se trata de vida após a morte. Mas há bruxas que acreditam em reencarnação. É possível observar que alguns rituais possuem elementos das lendas de Islar e Deméter, onde são simbolizadas a morte e a reencarnação. Porém, há divergências na visão de cada wiccano. Enquanto alguns acreditam que as almas de bruxos reencarnam em espécies diferentes toda vez, há aqueles que acreditam que algumas almas reencarnam várias vezes em uma espécie só, como uma forma de progredir espiritualmente e adquirir mais sabedoria. Mas o que todos têm em comum é acreditar que carregam sabedoria das vidas passadas, e que a reencarnação transcende espécies. Há um ditado popular entre wiccanos, uma vez bruxo, sempre bruxo, se referindo às vidas passadas, onde eles teriam sido bruxos também. Para os que creem em reencarnação na Wicca, as almas de quem morre permanecem entre o outro mundo e a Terra de verão antes de reencarnar. Alguns acreditam que é possível se comunicar com os mortos, através de mediunidade ou do tabuleiro Ouija, especialmente durante o Sabá de Samhain. Samhain é um período onde se comemora o término da época de colheita e o início do inverno na cultura gaélica, e, segundo eles, permite aos mortos visitarem seus familiares, em busca de alimento e fogo para se aquecerem. Essa ideia pode ter sido influenciada pelo espiritualismo, já muito eminente na época do surgimento da Wicca, e uma religião da qual alguns precursores da Wicca, como Raymond Buckland e Alex Sanders, ambos altos sacerdotes, tiveram contato. Levaremos em consideração o pensamento de Freud, qual utilizava da psicanálise para tirar suas conclusões sobre a necessidade humana de coexistir com uma religião. Freud as considerava um mecanismo de fuga da realidade, manifestado a partir da necessidade de um pai, alguém que o proteja, ou até mesmo uma tentativa de humanizar atos completamente previsíveis e fora de controle do homem, como os fenômenos naturais. Podemos observar exemplos na Wicca, a crença na vida após a morte e a crença na lei tríplice, tudo o que faz, bom ou mal, volta para você 3 vezes. Assim como ambos os deuses, Deusa Mãe e Deus Cornífero, que, segundo o pensamento de Freud, wiccanos enxergariam como pais, adentrando um processo psíquico na busca de se identificar, assim como primeiramente o fizeram na infância. Então, projetariam um processo que passaram na vida adulta. O símbolo de criação não mais seriam os pais, e sim a natureza. Os deuses tomariam a posição de criadores, portanto, destruidores de tudo. Finalmente, eles, que tomam uma forma próxima de humano, servem como uma forma do homem se assemelhar a uma criatura de tamanho poder, assim dando uma falsa sensação de controle àqueles que creem. Freud alega ainda que as ideias religiosas são análogas aos ensinamentos escolares, isso pela sua tentativa de atribuir respostas às coisas desconhecidas pelo homem. Analisando a sociedade na época da popularização da Wicca, podemos concluir que, ao longo de grande parte da história ocidental,
ocorreu a dominação de mulheres por parte dos homens. Logo, uma religião na qual uma figura feminina era de maior destaque as atraía, especialmente ao relevar o fato de que as maiores religiões da época se centravam em figuras masculinas, como o cristianismo. No entanto, há uma fala conhecida de Freud, na qual diz: é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de defesa. Podemos concluir que é natural a atribuição de um mecanismo de defesa na vida de um indivíduo, enquanto esse tenta encarar a vida real. Compensação, fantasia e muitos outros são alguns dos mecanismos de defesa utilizados por muitos, e só se tornam passivos de tratamento quando há algum dano à pessoa que a possui ou àquelas ao redor dela. A religião é apenas mais um artifício que pode auxiliar alguém a tolerar a sua realidade. Pode ser saudável e até benéfica, no caso da presença de transtornos mentais, como a depressão. Além disso, a disparidade de crenças contribui para a pluralidade cultural, e assim como os valores de cada cultura, todos podem e devem ser preservados. A manifestação da crença de sua escolha é assegurada pela Constituição e é direito, assim como a sua ausência. Ao final do trabalho, foi possível concluir-se que a Wicca é uma religião que foi muito incompreendida antigamente e ainda é nos dias atuais, e que, contrário às crenças populares, não representa o mal ou coisas ruins, e muito menos busca prejudicar alguém. Na verdade, ela prega aos bruxos: faça o que desejar, sem a ninguém prejudicar. Essa má concepção se deu no período medieval, devido ao crescimento do cristianismo, o que levou a diversos assassinatos de principalmente mulheres acusadas de bruxaria. O trabalho contou com uma crítica logo ao fim, onde foi possível refletir sobre o porquê criamos e seguimos as religiões, assim como a sua importância, que independe da resposta anterior. A diversidade cultural e o amparo individual devem ser levados em conta quando se busca entender a posição que a religião ocupa na sociedade, assim como é direito de cada pessoa manifestar suas crenças, portanto, é um dever comunitário respeitá-los.